Olá pessoal, tudo bem? Vamos aguardar aí que o Henrique entre. Já chamei ele aqui no Whats para ver se ele entra aqui e nós podemos iniciar nossa live em breve. Vai ser muito legal essa troca de ideia com vocês e prestigiar a todos nessa conversa. Só esperando o Henrique aqui entrar. Que hoje nós estamos fechando 100 dias de quarentena já na agência, 100 dias que nós estamos com um novo normal, com uma realidade muito, muito diferente de tudo que eu confesso que eu já tinha vivido nesse momento. Eu nunca tive uma experiência de trabalho, de vida, nem próximo do que eu estou passando agora, mas está sendo muito legal, está sendo uma reinvenção para a empresa, para os clientes, e está sendo um desafio muito gostoso que até eu aceitei encarar a pedido do Pedro em relação às lives. Deixa eu ver quem é que já entrou aqui. Pedrão tá entrando. Oi, Márcia, tudo bem? Já tem o pessoal. Carol tá aí. A Nath, o CEO, a Pamela. Muito legal, Gabriel, Lara. Só tô esperando o Henrique aí, que ainda não apareceu. Temos convidados futuros aqui, sim, Pedrão. Em breve tem mais pessoas que vão participar, que já estão aqui nos prestigiando. Isso foi um projeto muito legal que a agência idealizou, em parceria. O Pedro foi em busca, a gente já convidou algumas pessoas, já tivemos a oportunidade, essa terceira live. Então, enfim, é um bate-papo. A agência entra mais como uma mediadora do que propriamente quem está gerando o conteúdo, e a gente precisa bastante da audiência, do feedback de vocês para fazer algo mais certo ainda, mais bacana, um bate-papo legal. Ó, o Henrique entrou aqui, eu vou chamar ele aqui. Vê se apareceu aí, Henrique, o convite para ti, cara. Mandei o convite aí, acho que deve ter aparecido. Renanzinho tá dando risada de ti aqui, Henrique, que tu não aceitou ainda o convite, cara. Vitória, depois nos manda feedback de como foi tua banca hoje. Deu tudo certo no fim? Fala, E aí, Henrique. Diegão, Tudo bem, cara? tudo bem? Tudo tranquilo. Bom te Tudo ver por certo? aqui, cara. Deixa eu Parabéns, aumentar aqui. Vitória, então, pelo dezão na banca. Eu prestigiei, consegui acompanhar a parte lá, mas não deu para ficar até o fim. Então, Henrique, vamos direto ao nosso bate-papo aí, que a gente prometeu para o pessoal trazer boas reflexões sobre os desafios dos negócios pós-pandemia. Então, nós temos essa pauta, que é uma pauta bem importante, bem discutida nos tempos atuais, né? E eu queria que, em primeiro lugar, tu te apresentasse aí para o pessoal, tu dissesse quem é, enfim, falasse um pouco da tua história. Beleza, acho que travou um pouquinho ali. Antes eu mudei agora para a internet melhor. Bom, eu sou Henrique Girardi, eu tenho 28 anos, sou formado em publicidade,
tive o prazer de trabalhar na Propalha em 2010 e 11. Trabalho com consultoria, tenho uma empresa de consultoria, auditoria. Também sou sócio de uma cervejaria artesanal e vamos dizer que estou começando a carreira de professor, né? E é isso, é isso. Gosto bastante de trabalhar e tive o prazer de ter a primeira experiência de trabalho na Propali, né? Trabalhando contigo. Foi um período muito rico, assim, né? E, enfim, depois tiveram algumas mudanças, a gente pode falar mais à frente, de deixar de trabalhar com publicidade, né, e começar a trabalhar mais com administração, gestão, né, empreendedorismo, liderança, alguns outros temas. E recentemente voltei mais para o mercado publicitário, trabalhando na Ativa, né, então tive algumas mudanças aí, e dar boa noite para o pessoal que está assistindo. O pessoal da Propalha, acho que a maioria eu acho que não conheço, que está lá hoje em dia, né? Mas eu fiz bons amigos lá também. Bacana. Com certeza a Propalha também fez uma grande amizade contigo, com o pessoal da Girardi. Cara, mas nos conta um pouquinho, assim, eu sei que tu trabalha bastante com negócios familiares dentro da Girardi, é muito o foco de vocês. Mas conta para nós um pouco como é que está esse novo normal e os negócios nessa pandemia, os negócios que vocês estão acompanhando. Bom, eu vou falando, daí depois tu vai me interrompendo aí. Cara, eu tô assim, 99 dias de quarentena desde 16 de março. Aderi já no dia 17 de março, né, quando comecei a perceber que era uma coisa realmente grave, né? E que o melhor a se fazer era se isolar, era ficar né, podendo ficar em home office. Eu fiz isso, né? Para nós na empresa no início foi bem intenso, né? A maioria das empresas realmente ninguém sabia o que fazer, né? Muitas incertezas, né? Não que agora não tenham, né? Mas aquele período ele foi muito intenso de realmente trabalhar mais, ficar mais horas trabalhando e ajudando as empresas, dando suporte, né? Claro, depois ali maio e junho, já depois abril já deu uma estabilizada, né, realmente essa situação é difícil, né, e está se demonstrando agora que vai ser mais difícil, vai levar mais tempo, né, e as empresas estão indo, eu chamo, estão indo para um estresse muito forte, muito extremo, assim, é a pior crise, né, essa é a verdade, a pior crise, uma das piores crises da história, né, a economia, questão social, né? E não ter a dicotomia saúde ou economia, não vamos achar a solução pensando nisso, né? Então é um momento muito radical, assim, muito de grandes transformações. Eu estou esperando, estou imaginando, estou vendo grandes transformações, né? E está sendo um momento bem extremo. Ninguém nunca imaginou que isso pudesse acontecer assim, do nada, né? Também vejo muitas pessoas dizendo que talvez não demore tanto mais tempo, que nem dessa vez numa próxima, né? As mudanças são cada vez mais rápidas, né? E isso está trazendo um cenário para as empresas de digitalização, né? Muito forte, né? E as empresas familiares que a gente trabalha estão acompanhando de perto, assim, o quanto eles estão sofrendo, estão tendo dificuldade, mas também estão se virando, né? Tu sabe que dentro disso, logo quando aconteceu, que a gente mandou comunicado para os clientes que estavam entrando em home office, foi uma sequência, foi bem no período que as empresas todas começaram a fechar as portas. E a gente acompanhou muito aquela sensação de desespero, assim, foi tudo, entrou muita pauta na agência de prazo para ontem, assim, foi uma coisa muito louca, assim, uma transformação muito rápida para acontecer em todas as empresas. Ó, temos companhia hoje. Aconteceu uma transformação, assim, as empresas não sabiam para onde correr, assim, aquela coisa. A gente comunica o home office, então a gente teve cliente perguntando, a gente comunica o home office ou não comunica? Imagina se não tivesse comunicado, há 100 dias parado não, porque as pessoas estão trabalhando mais, depois a gente vai falar sobre isso, mas as pessoas fora do seu ambiente tradicional de trabalho, sem o telefone da agência, com outras formas de contato,
com outros jeitos de conversar, como a live, como reunião. Eu acho que eu trago como experiência pessoal, acho que eu nunca fiz tanta reunião num curto espaço de tempo. Eu me arrisco a dizer que nesses 100 dias eu fiz mais reuniões do que em 2019 inteiro, por conta dessa facilidade. Tu sai de uma, tu entra em outra, entra em outra, entra em outra. Hoje de tarde eu estava em reunião com um francês que mora em São Paulo, que trabalha numa empresa que está prestando serviço para nós. Então, essa proximidade eu não teria se não fosse essa questão tecnológica e que a pandemia também acaba forçando. As pessoas tinham muito receio, assim, tu falava para um cliente, assim, a gente acompanhava isso. Vamos fazer uma videoconferência, vamos fazer uma reunião por... Não, é o presencial, o olhar, olho no olho, aquela história, vamos tomar um cafezinho, daí tu fica procrastinando por um tempo, daí tu vê que a realidade hoje é outra. As pessoas fazem reunião, querem encerrar, já vão com uma pauta mais definida, já conversam, encerram e o assunto continua. Então, seguindo a nossa conversa e essa breve introdução, tu acredita no conceito de um novo normal? Tu acha que isso é uma realidade? Tu acha que a gente vai retornar para o estágio anterior? Como é que tu vê isso para frente? Não tem volta. Não vamos retornar. E repare que o engraçado, Diego, é que tem várias coisas que já poderiam estar sendo feitas, por exemplo, home office, ou essa tua própria reunião, antes tinha tecnologia disponível para isso, e a gente não fazia, isso que é o engraçado. A gente estava, hoje de tarde, quando a gente conversou, ontem, quando eu conversei, fiz um outro bate-papo, a gente era ineficiente e não sabia, essa é a verdade. A gente consumia deslocamento, enfim, as reuniões estão sendo, em grande parte, mais produtivas, tá? Mais produtivas do que antes, né? Mas cuidado, porque também tem muita reunião improdutiva ainda, tá? Mas o que a gente nota é que tem sido melhor, mais pontual, mais objetivo, as pessoas estudam antes da reunião, em muitos casos, né? Tu não vê alguém entrando no meio da reunião, que nem tu vê no presencial, tu não vê isso acontecer, é difícil, tá? Então, assim, ó, não tem volta, acredito no novo normal, tá? Acredito que realmente são muitas mudanças, né? Se tu for pensar de uma forma mais macro, vai existir uma reprecificação, por exemplo, revalorização de ativos que a gente não tinha antes, tá? Isso já está acontecendo, as pessoas estão tendo que fazer serviços estando em casa, domésticos, que antes tinha alguém contratado, enfim, e que não faziam antes, né? Cara, são muitas mudanças. Por exemplo, tu pega o caso de empresa familiar que eu trabalho, não existe mais a separação entre casa e trabalho no regime de home office. E a tua família tá ali. E a família que tu tem a empresa, talvez, ou nem toda essa parte. O meu escritório está na sala de casa, né? Exatamente. Então, São muitas mudanças. Isso eu vejo assim, a gente tem uma reunião periódica, semanal na agência, a gente sempre abre um espaço para cada um falar, para que cada um coloque como é que foi sua semana, o que fez, como é que está acontecendo. Então a gente tem tido muito essa preocupação de perguntar, pô, tá tudo bem, como é que tá? A gente teve nesse meio tempo pessoas que tiveram problema no seu computador de casa, pessoas que tiveram problema com conexão com a internet. São situações que fogem do controle de quando tu está dentro da empresa. Quando está dentro da empresa, alguém aciona alguém e a coisa anda de um jeito diferente. Agora, quando estamos todos, parece que essa proximidade, essa aceitação do erro, que não é um erro, na verdade, né? Que é uma aceitação de uma situação que as pessoas não são máquinas, elas são humanas, elas têm relações, as pessoas são cercadas de outras pessoas, então isso começa a ser aceitado de um jeito mais presente na vida. Então, dentro disso, Henrique, eu concordo contigo que eu acho que não existe novo normal, existe a situação atual e não voltamos mais atrás. Felizmente, acho que até isso é um pouco da minha área de estudo atual, né? Que é de negócios digitais. Então, a gente tem muito desse olhar para que os negócios se tornem mais competitivos, mais horizontais e menos burocráticos. Isso é um desafio para qualquer empresa. Então, imagino que tu, nas empresas familiares, mais ainda. Sim.
Toda essa adaptação, né, de digitalização, home office, nos mercados, né, primeira coisa, né, tu pega empresas pequenas, empresas médias, tu vê que as empresas, por exemplo, que estão na bolsa, grandes empresas, uma boa parte não tem caixa para aguentar. Então imagina quem está fora, né? O primeiro problema que pega é caixa, né? Tu tem isso que tu tem que administrar, tu tem a questão do cliente e dos canais que tu tem para contatar ele, enfim, quem estava só na loja física quebrou, né? O cara ele faliu, ele vai ter que depois se retomar, vai ter que ressurgir. Esse cara está muito prejudicado, né? Então, cara, são muitas transformações, né? Tu pega o fato da pessoa ficar em casa, né, que tu tinha comentado antes, questão de autogestão, né? A pessoa tem liberdade, a pessoa está livre para fazer do jeito que ela achar melhor, né? Isso está levando em muitos casos a mais produtividade, mas tem pessoas que têm dificuldade também, né? E a empresa nunca tinha se preparado para isso, então a gente está aprendendo a lidar com isso no dia a dia, né? São todas coisas novas. Sim, até pulando um pouco, eu me organizei um pouco para a nossa conversa aqui, fiz alguns questionamentos que eu gostaria que tu respondesse. Eu vou pular um pouquinho mais para frente, que tu falou em relação ao caixa, né, que é uma coisa que é importante para as empresas. Tu acha que isso é o prioritário? Tu acha que isso que as empresas hoje devem priorizar? Como é que tu vê caixa, capital humano? Como é que tu vê todas essas questões? Cada empresa tem uma realidade diferente, né? Mas a primeira coisa que está pegando é o caixa, né? As empresas pequenas e médias não tinham caixa, não tinha reserva, né? Para poder enfrentar isso. Uma coisa que já está em 3 meses, estamos falando aí em 100 dias, né? Por exemplo, que eu estou de quarentena, mas vamos dizer pelo menos uns 90 dias que as empresas estão com dificuldade. Então, e muitas empresas já estavam numa situação difícil. Muitas empresas já estavam com dificuldade. Isso aí só acelerou de uma forma que as empresas estão tendo muita dificuldade de fazer funcionar, porque daí depende da sua forma, né? Por exemplo, no caso da loja física que a gente falou, né? Mas acho que sim, a primeira preocupação é caixa. E depois, né, obviamente, depois, né, de tu tirar o time de campo, preservar as pessoas, a saúde das pessoas, isso está em primeiro lugar, né? A empresa são as pessoas, né? A força da empresa é a força das pessoas, né? Tu tirando o time de campo, fazendo adaptações, indo para o home office, a segunda coisa que pega é o caixa. Terceira coisa que eu acho que pega é a relação com o cliente, né? Como é que tu vai continuar vendendo, como é que tu vai continuar te relacionando com esse cliente, muda a comunicação, né? Muitos casos vendo, por exemplo, que mesmo nessas posições de atendimento ao cliente, o funcionário trabalhando em casa igual, funcionando bem ou melhor que antes. Tá? Então, realmente depende de cada empresa se está tendo ganho de produtividade ou não nesse sentido. Né? E a questão, eu acho que daí, na nossa live, nos nossos temas, questão do marketing, né? A comunicação, a propaganda, questão da publicidade com os clientes, né? E a comunicação que tu tem que ter com os teus funcionários, né? A transparência, né? Os funcionários ficarem engajados, estarem engajados com a empresa, porque sentem que a empresa se importa com eles, né? Isso também é muito importante. Acho que, para resumir, acho que são esses pontos principais, assim. Sim. Eu vejo isso também, porque uma empresa sem caixa, eu até escutei de um empresário que eu conversei nesse meio tempo, tá numa empresa dele, tá de portas fechadas, né? E eu estava conversando com ele, ele pegou e me disse assim, ele falou, meu primeiro esforço é salvar o CNPJ. Depois que eu salvar o meu CNPJ, eu posso salvar vários CPFs. Então, Sim. isso faz muito sentido. Ele precisa ter o fluxo, ele precisa ter o caixa da empresa. A empresa precisa ter vida para poder salvar alguém. E é muito legal, porque nessa época começam algumas teorias, que nem num outro bate-papo que eu estava tendo, uma pessoa citou a questão do avião. Quando a gente entra lá e recebe as instruções de emergência, a primeira coisa que dizem é: se caso acontecer alguma coisa, coloque a máscara primeiro em você, para depois poder salvar alguém. Então, é muito disso. É muito complicado quando tu lida com várias pessoas, com várias histórias, com várias vidas. Tu tem que tomar decisões frente a tudo isso. E a gente vê, assim,
o nosso mercado, a gente conseguiu se adaptar relativamente rápido como empresa, como agência, porque nossos processos já eram muitos, já tinham vários digitais. A nossa mudança, a chave para mudar foi muito pequena, assim. Foi muito mais emocional de cada um trabalhando nessa casa do que propriamente de processos. Mas processos, claro, a gente teve que rever com certeza. Mas dentro disso, tu conseguir criar relações humanas onde a gente não consegue ter contato, onde a gente não consegue ter a proximidade, é um desafio novo que eu acho que está também pegando muito para as empresas. Assim, como é que tu chega no funcionário, como é que tu chega na casa dele, como é que tu vai tratar os teus colaboradores. Então, de quem tem maior relevância dentro do teu quadro de funcionário a quem tem menos. Então, isso começou a ter desafios. No LinkedIn, que eu acompanho bastante, eu tenho visto algumas ações muito legais, assim, kits que as empresas têm mandado para casa, cuidados, bilhetes, coisas muito tradicionais, assim, tipo um bilhete escrito à mão. Era uma coisa que não era comum, não era algo normal acontecer. Então, isso é esse cuidado, assim, isso eu acho que é parte do desafio do momento da pandemia, mas assim, é desafio depois, porque as empresas vão ficar muito nesse formato. Eu vejo que vai ser uma forma de tu aliviar o peso que hoje tu ter uma empresa. Tu ter uma sede, tu ter um custo fixo, isso é um desafio muito grande para os empresários. Então, Henrique, dentro disso, eu queria saber um pouco também da história da Girardi, como é que está sendo isso o impacto dessa crise toda no negócio Girardi. Cara, algumas coisas rapidinho do que tu disse. Isso do salva o CNPJ e depois o CPF, né? As empresas, as organizações, elas são feitas de pessoas e também para pessoas, né? Sim, faz bastante sentido esse raciocínio, né? As organizações, ele tem esse desafio. Quem trabalha com gestão, com administração, quem é liderança, quem não, quem está envolvido, tem esse desafio e vai ter que tomar, e está tendo que tomar decisões que são duras e necessárias, né? Isso, para mim, está bem claro, né? O mundo, de forma geral, se pensar, deu uma boa parada, o mundo parou, né, em muitos sentidos. O mundo está mais pobre, essa é a realidade, né? E isso que tu disse de trabalhar à distância e etc., que vocês se adaptaram bem, eu me adaptei muito bem também. Todos os serviços que tem, que são transferência de conhecimento, que são entregas que não são físicas, eles continuam operando normalmente, né? Eu vi projetos que eu participo, empresas com muito receio, naquela primeira semana de 16 de março, muito receio de fazer essa virada, e depois que fez, viu que era mais tranquilo do que imaginava, muito mais tranquilo, tá? Então, assim, cada setor, cada pessoa sentiu de um jeito diferente também, né? Então, é normal que vão ter variações, né? Assim como, infelizmente, tem pessoas que estão passando por extrema dificuldade, né? Tem pessoas que estão tendo que ir trabalhar igual, né? O coronavírus, um dos ensinamentos, eu acho, de tudo isso é que é um problema coletivo, né? A questão da contaminação, ele traz isso, porque antes a gente já tinha problemas, acidentes, etc., um monte de problemas, mas não tinha isso da coletividade como tem hoje. Isso é um ensinamento, e se tu pegar para as empresas, por exemplo, os temas que eu trabalho, gestão, governança, isso está presente. Isso está presente. Porque se tu só pensar nos acionistas, no dono, tu vai tomar algumas decisões que podem não ser as mais corretas. Tu vai ter que ter muito equilíbrio. E nós estamos falando de um caso de crise de saúde séria. Estamos falando de algo realmente que nós estamos vendo, eu pelo menos vejo, nós estamos no meio da curva. Ainda Sim. Pode vir muito mais, né? Então, se acreditou, eu há um mês atrás não acreditava que fosse demorar tanto quanto eu acho que é hoje, que vai ser hoje, né? Então, enfim. Né? E tu acha que isso vai trazer um movimento de consumo mais consciente ou tu acha que é uma onda agora porque as pessoas tiveram uma redução de ganhos, as empresas, as pessoas?
Cara, esse é um tema bem interessante, tá? No início da quarentena, no início do isolamento ali em março, eu participo de um grupo de WhatsApp do pessoal do IBGC, pessoal de governança corporativa de Porto Alegre, e o professor Carlos Rossi, da URGS, levantou essa bola no início já dessa discussão sobre a questão social, né, ambiental e de governança, né, o ESG, que se chama. E isso respinga na publicidade, né, Diego? Respinga na comunicação, no consumo, né? Pensando do ponto de vista de governança, isso pega muito. Isso está pegando muito, né? Realmente, isso que eu te disse do equilíbrio, do poder dentro da empresa, né? Para conseguir equilibrar bem esses interesses. Questão social, né? O funcionário, a gente falou, né, hoje à tarde, o cara tinha que pegar um ônibus, enfim, tinha uma série de coisas, né? Tá tendo uma qualidade de vida que depois, com o home office, sem o coronavírus, vai ser boa, né? Tu não vai precisar estar em casa com todo mundo, tu não vai precisar estar cuidando do teu filho, talvez, né? E tu tem uma qualidade de vida melhor, né? E acho que sim, tá? Acho que pode ter um crescimento desse consumo consciente como propaganda, né? Não sei se como comunicação, né? Não sei se as pessoas vão se tornar mais conscientes, isso eu não sei. Mas acho que vai ter mais consumo, sim, conveniência, né? A gente já está vendo, né? Então acho que tem uma mudança. Esses dias estava falando com o CEO, com o Maurício, brincando. A gente foi alguns meses atrás num evento da CDL, pessoal, os lojistas falando sobre experiência no ponto de venda. Como é que fica agora? Porque a experiência é na compra, é no processo, não é numa coisa única, né? Não tem mais loja, tá tudo fechado, Porto Alegre voltou agora atrás, como é que faz, né? Então, sim, acho que sim, tem esse apelo do consumo consciente, o corona traz isso. Eu também tenho essa visão, acho que é algo positivo, acho que não só a publicidade, mas os mercados devem valorizar o consumo consciente, as pessoas deveriam ter aquela ideia de, antes de comprar alguma coisa, avaliar se realmente precisam, como precisam, para qual a finalidade de uso, antes efetivamente de sair gastando desenfreadamente, sem necessidade. E eu acho que isso vai trazer uma mudança. Eu concordo contigo em relação à postura das empresas. Elas vão ter que olhar o marketing delas, a comunicação, a forma como elas se postam para o mercado diferente. Eu acredito que isso é uma via que vai acontecer, sim. Ela é saudável, ela é importante, ela é necessária para a economia. Eu vejo todos esses movimentos. E tu acredita que a postura das empresas vai ter alteração em relação ao marketing, à comunicação, à venda online? E como é que tu vê todas essas variáveis? Sim, sem dúvida, né? Sem dúvida. Acho que questão de internet, muito, né? Muito. Digitalização muito forte, da comunicação, da venda, da questão do cliente, isso, já tinha antes, agora vai ser impossível pensar sem ter isso, né? Vai ser praticamente isso, né? Questão acho que uma coisa, né? Eu acredito que vão ter fases, né? A partir do momento que a gente começar a ter uma transição, uma retomada, né? Vai ainda, por exemplo, ter uma preocupação muito grande com aglomerações, é inevitável, né? Então, tudo que tem relação com isso vai estar mais prejudicado nesse momento, vai levar mais tempo para se recompor. O entretenimento ele vai sofrer, né? Eu acho que o entretenimento vai ser a última etapa que vai conseguir achar um retorno, porque tu imagina, como é que hoje tu vai conceber uma sala de cinema lotada, uma festa, um show, qualquer aglomeração. Mas aí que tá. É aí que vem as mudanças também. Provavelmente não vai mais se voltar nisso, né? Também eu gosto da frase, também não vai mudar tudo, né? Não é isso. Mas provavelmente, né, vai ter essa questões mais individuais ou questões mais tecnológicas, né? De tu o entretenimento ele vai continuar existindo, ele só vai mudar um pouco a forma dele,
né? Acho que é isso. Não, concordo. Eu vejo isso também, mas eu acho que isso é uma área que está sofrendo muito. Assim, eu acho que vai ser uma mudança. Assim como outros mercados, de certa forma, eles já estavam se preparando para isso. Não se preparando para o corona em si, mas para essa mudança cultural. Tu pega, por exemplo, a área da educação, que nós temos alguns clientes. Em área da educação já existia um movimento, mas todas as instituições que tinham presencial como principal fonte, elas foram extremamente prejudicadas. E elas tiveram que aprender a fazer o EAD. Tiveram que aprender. Então, tu pega o professor aquele que é o cara que é o teórico antigo, o cara que gosta de escrever no quadro verde. Esse profissional, ele tá hoje precisando se ressignificar. E isso tem sido um desafio muito grande, assim. Eu acho que os setores, de forma geral, eu tenho um cliente, inclusive, que se propôs a tentar mostrar um pouco dessas mudanças, do que está sendo feito, como é que o cliente está fazendo alguma coisa, como é que o aluno dele está vendo, como é que o professor está vendo, como é que o funcionário. A gente tentou retratar tudo isso numa campanha justamente para humanizar a coisa. É muito complicado tu falar de relações humanas sem mostrar o humano, sem mostrar que o erro é possível, sem mostrar que o esforço foi grande para chegar naquele lugar. As pessoas, às vezes, tu acaba desenhando, e o marketing é muito bom nisso, ele desenha um mundo encantado que não existe. As pessoas erram, as pessoas precisam de aprendizado, as pessoas precisam da jornada para fazer, e isso tudo é uma questão que muitas vezes são deixadas de lado. Então, Henrique, voltando um pouco ali no nosso assunto antes, eu acabei pulando um pouquinho ele, mas por uma boa razão. Como é que tu vê as oportunidades nesse cenário? Como é que tu vê a oportunidade para quem? E depois eu vou te contar uma frase que eu recebi nesse meio tempo, que tu vai achar muito boa, daquelas. Eu gosto muito de guardar as falas das pessoas, porque tem muita coisa importante, assim. Sim. Legal. Cara, eu acho que, claro, depende muito da pessoa, né? Isso eu disse antes. Tem pessoas que estão passando por dificuldades extremas, né? Quem está conseguindo trabalhar em home office, por exemplo, que está, vamos dizer, mais tranquilo, e está conseguindo parar para refletir e aproveitar o momento, acho que tem várias oportunidades, né? É isso que você está dizendo, para as pessoas e para as organizações, né? No caso da universidade. Cara, simplesmente, sim, está acelerando essa mudança, né? E vai acelerar para as pessoas também, provavelmente. As pessoas, é isso também da autogestão que a gente falou antes, no EAD, tu tem que ter muito mais contigo mesmo. Não tem alguém ali, que nem na sala de aula, não tem o compromisso, né? Naquele horário e tal. Então, sim, está acelerando, acho que muita coisa, né? As universidades estão passando por isso, né? A forma como a gente aprende, né? Está totalmente digitalizada hoje. Então, acho que são muitas mudanças mesmo, né? E cada empresa está tentando se adaptar com o cenário que tem, né? E com as condições que tem. Então, pode representar a transformação de muitas empresas, né, e muitas pessoas. Eu acho que é um momento como a gente nunca viu de mudança e transformação, né? Acho que individualmente, assim, para as pessoas tem sido pesado, assim, é realmente um assunto delicado, né? De conseguir lidar com tudo isso. Então, a saúde psicológica das pessoas nesse momento é importante, né? Saúde física também, mas a psicológica é bem importante, né? Da educação, que nem tu comentou, vai evoluir muito. Que nem eu comentei antes também, o mundo está mais pobre, mas a gente sabe também que algumas coisas vão ficar mais baratas, né? Vai mudar a precificação de algumas coisas, né? Que nem tu comentou. Hoje, com tudo isso, né, empresas de serviço estão mais baratas, né, estão menos caras, menos custos, né, de aluguel, de transporte,
né, de um monte de coisa. Então, vão ter muitas transformações, vai depender da gente, de cada um, poder ver essas oportunidades, né, e conseguir aproveitar, e conseguir sair melhor do que entrou, vamos dizer. O professor Alexandre aqui acabou de botar: estamos aprendendo a reaprender, como se ensina e como se aprende. Sucesso para vocês. É bem isso, é uma situação que as pessoas precisam reaprender, ressignificar como elas faziam, reaprender a cuidar do seu tempo, que não precisa de um chefe, de alguém, de um ponto para a coisa, para ser produtivo, não depende de fatores mais internos teus do que da empresa te empurrar para que a coisa aconteça. E que eu te falei, né, antes da questão da frase que eu recebi nesse meio tempo. Teve atendimento de veículo que estava conversando comigo, tal, e daí ela queria me lançar uma proposta. Tinha um cliente meu que tinha afinidade para aquela proposta. No momento ela pegou e me disse: enquanto uns choram, outros vendem lenços. Então, na verdade, a crise ela trouxe muitas dificuldades, a maioria das empresas se prejudicaram, houve uma queda grande, mas várias outras ganharam oportunidades não vistas antes. E sobre essas quedas, eu estava hoje de manhã lendo um relatório do Google, que eles mandam lá de insights, e o Google estava dizendo que caiu 60% a pesquisa sobre o setor de turismo. Então, isso é um indicador. Mas as pessoas, por outro lado, ele já trouxe outro indicador, de que as pessoas estão procurando mais turismos em locais relacionados à natureza. Então, um turismo que tu fique mais isolado, que tu fique mais conectado contigo mesmo. Isso é uma tendência. É uma tendência que está se desenhando a partir da pandemia. Foi um dos setores também tão afetado quanto o entretenimento. O turismo também foi outro. Mas quando tu começa a ver esses insights, tu vai vendo um pouco da mudança que está se desenhando para frente, né? De oportunidades no mercado. As oportunidades, as empresas estão por um forceps tendo a oportunidade de se tornar mais leves. Eu acho que isso é um ponto muito positivo. Então, tu via empresas no exterior que não tinham escritório, que não tinha mesa do chefe, mesa do funcionário. Tu lia aquilo lá, achava muito legal, mas tu não via aquilo Tu não fazia. É da teoria, na prática tu não É conhecia. legal para os outros. Legal para os outros, tá? Da empresa dele lá, mas eu sou meu chefe, eu quero ter minha mesa bonita, quero ter minha sala fechada. O Diego, eu sempre fui um pouco contra isso. Eu acho que tu já trabalhou comigo, tu sabe. Eu nunca tive uma sala de trabalho, por mais que tivesse espaço em alguns momentos. Eu sempre entendi que o importante é a horizontalidade dentro da empresa. Tem que ser uma relação mais horizontal. A empresa ela flui mais linear, ela funciona melhor. As pessoas saem mais satisfeitas e o ambiente se torna mais leve. Então, isso vem muito ao encontro de como eu enxergo também a gestão. E sobre isso até que a gente está falando em relação aos desafios, né, da pós-pandemia. Hoje eu estava lendo uma matéria no LinkedIn que falava sobre a questão das entrevistas. E daí uma menina estava colocando que ela foi contratada agora pelo TikTok para trabalhar, e que uma das coisas que ela achou mais legal nessa contratação dela foi que ela teve que fazer a entrevista sem abrir a câmera, para não haver discriminação, para não haver nenhum pré-julgamento que a gente às vezes faz abrindo uma câmera para uma entrevista de trabalho. Então são tudo mudanças culturais que a gente vê se desenhando aí, que são legais. É a sociedade se reinventando para ela mesma. Então isso eu acho que é um ponto bem positivo, assim. Tu acha que essas mudanças vão chegar a esse ponto? Assim? Tu acha que a mudança cultural vai acontecer realmente dessa forma? Cara, é tipo a história do martelo, né? É um instrumento, né? Tu usa o martelo como tu quiser, né? Tô vendo também cada coisa absurda, né? Mas, então assim, ó, sobre mudança, a maioria das pessoas, né? O ser humano não gosta de mudança. Se puder não mudar, e é isso que tu disse, deixa como tá, é legal para os outros. Eu não quero, né? Então o ser humano tem dificuldade, né? Então isso tá, todo esse cenário está impondo essas mudanças. Esse é um dos pontos iniciais, né?
Então, as pessoas não estão tendo que se adaptar mesmo, né? E a história da evolução, a história da mudança, a gente não sabe se é para melhor. A gente não sabe, tem mudanças que são para pior, né? Então vai depender de cada um. É o que eu te disse, tem muitas pessoas que estão indo para uma pobreza, né? Para a desigualdade, né? Tá crescendo muito, né? Então, mas eu sou otimista, né? Tento ser otimista, tento passar otimismo para as pessoas. Acho que é um ótimo momento, é isso, a gente nunca teve isso, um ótimo momento para reflexões, para Sim. pensar, né? Eu vi aquela história, algumas pessoas dizendo coisas que eu sempre quis fazer, não fazia, procrastinava e agora estou fazendo, né? Então tem mudança, inclusive, de rotina do trabalho mudou totalmente, umas mudanças de hábitos, né? Mudou muita coisa. E Muita tem coisa. aquela coisa que todo mundo dizia que não tinha tempo, agora que tem tempo ainda continua sem tempo para fazer as coisas. Também. Esse é outro ponto, né? Essa liberdade, né? Te deu mais liberdade com o tempo. É uma coisa engraçada também, né? Isso. Algumas pessoas continuam sem tempo, né? Tiveram mais chance de controlar isso e saber usar bem o tempo, e tem pessoas que não conseguiram, né? É inevitável. Bacana. Eu, até uma das matérias que eu tava estudando, até tem um e-book da Propali, depois eu vou passar para o pessoal, que fala da questão dos horizontes possíveis das empresas, né? As empresas, muitas vezes, elas olham só para o seu horizonte atual, só para agora, né? Então, Sim. isso é um reflexo direto de tu da forma como as empresas são geridas. Hoje tu produz hoje para pagar a conta de amanhã e tu tá sempre assim, tu tá sempre numa constante que tu não consegue fazer caixa, tu não consegue. Até a Vitória antes falou ali, se é difícil uma pessoa, imagina para uma empresa. Então tu tá sempre numa eterna luta de apagar um incêndio sempre. Tu não consegue ter o tempo para olhar para o horizonte da tua empresa. Tu olha só para agora porque é a tua realidade. Mas tu pega empresas, para a teoria que é bacana, né, de a gente olhar, tu pega empresas tipo a Amazon, o horizonte 3 deles, que seria um horizonte que não teria sequer no core business deles, né, no negócio, na essência do negócio deles, não estava, era a questão do armazenamento em nuvem. Eles eram uma livraria, eles tinham outra pegada, era outra coisa. Mas por uma necessidade de um produto que eles iam lançar, eles criaram um servidor, o servidor ficou ocioso, eles descobriram que tinha outras empresas precisando de servidor. Hoje, o armazenamento em nuvem da Amazon representa 56% do faturamento deles. Então, em algum momento, alguém teve que parar, olhar. Claro, falar de grandes empresas é muito mais fácil. Parece, pelo menos, muito mais fácil. Então, as empresas, elas elas olham muito para agora, assim, eu vejo isso muito no mercado. Como é que a gente vai fazer agora? Mas aí quando tu questiona o cara, tá, mas olha só, agora talvez nem adiante perder teu esforço. Tu não vai conseguir reverter essa questão. Isso aí já tá, essa situação já está posta. Que a gente vai fazer para frente disso? Como é que a gente vai mudar pro futuro? Como é que a tua empresa, tu vai continuar vendendo a mesma coisa? Tu acha que vai retornar tudo ao normal e tu vai continuar vendendo a mesma coisa, da mesma forma, do mesmo jeito? Que nem tu citou lá no começo da nossa conversa, a questão do ponto de venda. Será que o ponto de venda vai continuar com todo o significado que tinha? Diego, acho que ele vai continuar existindo, porque a experimentação, embora existam muitas formas digitais de tu experimentar já hoje, eu acho que a experimentação, tu vê, então, a moda é uma coisa que a gente vê lá nos negócios digitais muito, que a moda é um setor que vai demorar ainda muito para entrar na era digital. Ele vai entrar. Vai ter um momento que tu vai tirar uma foto na frente do espelho e vai te ver com a roupa. E isso não é algo impossível nem tão distante. É uma coisa que tu já vi aplicativo de tênis que tu experimenta o tênis no teu pé virtualmente. Mas as pessoas, elas têm essa necessidade mais de tocar, de ver, de experimentar, de se sentir bem, de sentir a... Então eu vejo que o ponto de venda ele vai ter essa importância, que é diferente da importância de tu ir lá sair com um produto muitas vezes da loja. Às vezes o que tu precisa é experimentar o produto, é entrar na loja, é ver a televisão, é ver se ela te atende, é ver se ela tá do jeito que tu imagina. E a partir disso, tu vai, faz a tua pesquisa em casa e finaliza a tua jornada de compra. E
Para isso existe também muitas formas de tu acompanhar, de tu ver, de tu monitorar esse sucesso. As empresas que conseguem, na minha opinião, que conseguem fazer esse crossover entre o digital e o real, são as que vão conseguir, frente a tudo isso, sair mais fortes ainda. Sim. Então Henrique, Não, já manda. É isso. Está tendo toda essa situação, muitas empresas paradas, e muitas empresas vão ter a oportunidade também de se transformar agora, de mudar para esse paradigma que nós estamos falando, né? Não adianta, a gente tem que olhar para frente, né? Nem tudo vai mudar, né? Mas é importante cada um saber tentar pensar o que vai mudar no seu mercado, né? Para conseguir se adaptar da melhor forma possível, né? Acho que esse é o ponto, né? E claro, é o que tu disse, as empresas já tinham dificuldades, né? Sempre, existe uma visão a curto prazo, né? Mas isso hoje não importa muito mais, porque aconteceu, já era, não tem o que fazer, e no primeiro momento foi para todo mundo, e no primeiro momento o que precisava era visão de curto prazo, mesmo, né? Agora sim, tem que olhar um pouco para frente, né? Tem que conseguir enxergar um horizonte aí, mas também não é tanto tempo assim, né? Tô sempre pensando 3 meses, 6 meses, daqui a pouco 1 ano e mais para frente, mas as transformações elas vieram para ficar e não tem volta, não tem volta. É claro que depende muito do teu cliente, do segmento, né? Quem é o teu cliente, o perfil, né? Tem alguns setores que vão mudar menos, né? Tem alguns públicos, esse acesso também de digitalização, de tecnologia é diferente, né? Entre as camadas da população. O fato é que está tendo, por exemplo, uma demanda muito grande de tecnologia, né? Se tu lembrar, no início da quarentena existiu em alguns momentos até questão de conexão, dificuldade de conexão, né? Mas hoje em dia, né, já teve essa adaptação, mas está tendo uma demanda muito grande de tecnologia. Isso tende, né, a tornar o custo de algumas tecnologias mais baratas, né? Então isso é importante, e é o que tu disse, tudo bem, tem um ponto de venda, é importante, né? As empresas elas têm as suas logísticas, daqui a pouco, dependendo qual que for o giro na loja, daqui a pouco vou entregar em casa, então pode experimenta em casa. São muitas transformações, cada um acho que tem que fazer a sua reflexão de como vai se adaptar, né, pessoalmente, e como vai se adaptar no trabalho, e quem é empreendedor, quem está na frente de um departamento, de uma equipe ou de uma empresa, mais ainda, né, tem essa responsabilidade de conseguir liderar esse processo, né, dentro da sua organização. Henrique, nós estamos a 12 minutos do final da nossa live. Eu quero, se o pessoal tiver perguntas aí, por favor, mandem para nós. Estamos à disposição para falar. Isso. Mas como a gente está se encaminhando para o final, eu fiz só esse break aí para o pessoal poder nos enviar coisas também. Isso é importante. A Vicky já está fazendo o nosso jabá aqui, que sempre é bom. A gente está com um material sobre essa questão, né? Que já foi compartilhado contigo. Então, o link está lá na nossa bio lá. É muito legal. Foi um material que a gente fez a várias mãos. Não foi uma cocriação de várias pesquisas da agência, de várias pessoas buscando conteúdo, como eu coloquei lá no começo da nossa conversa. A gente foi muito metralhado de uma necessidade automática praticamente de resposta. A gente não teve o tempo de pensamento. As empresas precisaram reagir muito rápido e a comunicação, o marketing acaba sendo essa via. Então a gente agora que conseguiu assentar a poeira, depois a gente resolveu juntar um pouco de tudo aquilo que a gente tinha pesquisado ao longo desses tempos de conteúdos, de materiais, e fizemos esse material que está bem legal, assim, bem completo. E para quem está pensando em relação a esses desafios de pós-pandemia. Então, para esse fechamento, Henrique, eu queria que tu falasse um pouco do negócio que tu está hoje envolvido, que é um negócio de mídia
externa, OH. Hoje tu tá trabalhando para uma exibidora que é tradicional, que tem uma história, que tem um produto que depende da pessoa na rua, depende do consumidor circulando, depende de quase de tudo ao contrário do que a gente está tendo hoje. Como é que tu vê para essas empresas? Qual é a tua dica final, assim? Como é que tu tá encarando isso? Legal. Acho que até disso, né, respondendo essa tua e a colocação que o Alexandre colocou ali, né, perguntando das empresas de cópias, etc., e empresas de papel, né. Uma coisa o papel, ele não vai deixar de existir. Se tu entrar na bolsa ali, tu vai ver que inclusive a ação da Klabin, da Suzano, são ações que estão crescendo, né? Agora, a empresa de cópia, a tendência é que vai ter dificuldade, mas, por exemplo, se não tiver uma cópia dentro da universidade, pode ser que lá seja interessante ter. Então, depende muito, não tem um padrão, né? Sim, primeiro, né, sobre a Girardi, eu acho que o trabalho ele se demonstrou ser possível, muito possível, através de home office, né? Uma parte desse trabalho já era em home office, eu já trabalhava muito de casa também. É importante o estar físico, né? Principalmente se o teu cliente, se o projeto que tu ele tá funcionando no físico, é importante estar presente no físico, né? Tem a questão enfim, ainda é diferente, que nem tu disse, tanto para o consumo, quanto para uma conversa, quanto para uma sala de aula, ainda é diferente, né? Sim, estou trabalhando numa empresa bem tradicional, né? Uma empresa conhecida no seu setor e que está sofrendo, como todas as empresas do setor, é uma crise grave, aguda, realmente. Para nós, para a empresa, é importante as pessoas estarem na rua, né? Isso mudou drasticamente, então a gente chegou num patamar de geração de receita, de entrada de recursos difícil, né? Como todas as empresas do setor, né? Muitas empresas do setor imediatamente já fizeram reduções, a empresa não, né? Tem segurado, tem negociado, feito reduções de jornada de trabalho, enfim, né? Tentando equilibrar isso, né? E claro, no seu mercado, a empresa tem produto digital, mas boa parte dos seus negócios está no analógico, vamos dizer, né? Então é um desafio muito grande. Isso faz um ano que eu estou trabalhando lá na Ativo. Quando eu entrei já existia esse desafio, continua tendo, só que agora é um novo cenário, né? Uma nova perspectiva. Então, para essas empresas mais tradicionais, que é o caso, sim, é um grande desafio, vão ter que se reinventar sem dúvida nenhuma, né? Mas é isso, ter uma visão ampla também, né? O colega ali, o Alexandre comentou o papel não vai acabar, né? O que vai mudar um pouco é o mercado do papel, né? Mas o papel em si não vai acabar, né? A publicidade na rua também não vai acabar, né? A necessidade de um serviço especializado, a necessidade de um serviço especializado de agência não vai acabar, né? Então, é importante a gente conseguir fazer essas adaptações. Né? Sim. É que esses momentos eles acabam trazendo um pouco de reorganização para os mercados, né? As empresas acabam que elas têm que começar a entregar algo mais real, mais factível, mais palpável, menos promessa e mais ação, né? As empresas acabam tendo que se envolver um pouco mais no resultado do cliente. Isso vai desde a empresa de mídia até a agência, até todas as empresas, o contador, enfim, todas as empresas de algum jeito acabam tendo que ter uma participação mais efetiva na vida dos seus clientes, para elas terem significado no que elas estão fazendo. Porque senão tu acaba o significado, tu não tem razão para existir na vida do teu consumidor. E daí tu volta para aquela questão que a gente estava falando antes do consumo consciente, ela acaba de pessoa refletindo, será que eu tenho necessidade? Será que isso vai fazer a diferença? Como é que isso aí vai servir ali na frente? E sobre o negócio do papel, até eu também li hoje no Face, uma professora postando que ela recebeu todos os trabalhos finais
via Moodle. E daí ela botou, imagina quantas árvores eu acabei poupando só pelo meu esforço de receber tudo e acabar lendo na tela. São novos hábitos. Pessoas que tinha clientes que às vezes a gente apresentava layout, ele, por mais que o layout fosse ser visto na tela, ele acabava imprimindo para ver ele impresso. Então, essa mudança, essa nova cultura, ela vai permear muito todos os mercados, ela vai abranger todos. Henrique, estamos indo para o final, cara. Preciso que tu te despeça do pessoal. E foi um Tá prazer bem? conversar contigo. Tá bem, o prazer foi meu, Diego. Muito legal aí o bate-papo. Obrigado pelo convite, né? Obrigado a ti, ao Pedro. Rapidinho, acho que a Vitória comentou ali sobre as reservas. Sim, realmente, né? Se as pessoas têm dificuldade de ter reserva, imagina as empresas, né? Tem um pouco isso, né? Faz sentido, né? Acho que a questão dos ativos que tu comentou tá mudando muito, né? É isso. Quando eu digo a precificação, o custo, para dizer que nós estamos passando a valorizar outras coisas, né? Em fevereiro a gente ainda poderia fazer sentido falar de coisas materiais, coisas mais materiais, né? Reformas, o escritório, enfim, que hoje a gente já está vendo, o que a gente disse, a gente já está vendo que não são tão importantes assim. Então está tendo uma mudança de paradigma de consumo de recursos, utilização de recursos muito grande, né? Oi, Então isso influencia a disposição para compra e o consumo, oi, né? Acho que Henrique. isso é natural. Aproveitando, chegou uma pergunta aqui que eu quero essa tu é o cara melhor para responder. O que vocês acham das linhas de crédito disponíveis hoje no mercado para essas empresas? Como é que tu está vendo isso? Boa pergunta. Cara, o Alceu aqui, ó, obrigado pelas reflexões. Um grande amigo do mestrado Unicinos, Sicredi, né? A verdade é o seguinte, tem algumas linhas, algumas medidas, algumas ações do governo federal que eu acho que foram acertadas, tá? Nem todas, né? Essa questão do crédito no mercado, acho que demorou, né? Acho que está tendo uma dificuldade também de logística, de conseguir botar isso no mercado, né? Então também a gente vê que alguns bancos com dificuldades, né? Então tá tendo isso, né? Tiveram, uma coisa é tu disponibilizar o recurso, outra coisa é o recurso chegar nas pessoas que precisam. Não é uma coisa tão simples também de se fazer, né? Mas acho que está faltando uma gestão e uma governança, vamos dizer, do Estado nesse momento. Está existindo, infelizmente, está existindo isso, e que faz a crise ser um pouco mais difícil do que ela de fato é também, né? Então, mas sim, tem essa preocupação, né? Eu, por exemplo, estou fazendo consultas em banco, converso com bancos e estou vendo que eles estão com dificuldade, Sim. né? Ao mesmo tempo, as grandes, é aquela coisa, né? As grandes, né? Algumas grandes, pode dizer, não tem muita dificuldade, é mais simples, né? Mas para o grosso, né? Para o pequeno empresário, para o médio empresário, tá difícil sim. Henrique, muito obrigado, cara, mais uma vez pela tua disponibilidade. Muito bom bate-papo contigo, cara. Temos um minuto a mais aqui para dar um tchau pro pessoal. A live no Instagram ela tem essa limitação de 1 hora, mas eu acho que é um tempo legal para todo mundo bater um papo, as pessoas poderem também interagir, compartilhar, como o professor Alexandre aqui disse, tornar o momento mais leve. As pessoas acabam se aproximando um pouco por esses momentos. Assim, eu tenho promovido muita reunião assim curta, rápida. Vamos conversar, vamos abrir uma sala, vamos conversar, porque isso tem sido uma forma também das pessoas se sentirem mais próximas. Valeu, cara. Muito obrigado mesmo. Valeu, Diego. Grande abraço. Em nome do time, eu quero te agradecer. Em meu nome pessoal também. Então, um grande profissional, um cara espetacular. Valeu. Valeu. Todos que nos É acompanharam. nóis, grande abraço para todo mundo. Muito obrigado a todos que aqui estiveram, que nos acompanharam, trocaram esse bate-papo com a gente. Valeu, gurizada. Valeu, valeu.